muitas vezes o time domina e perde o jogo. Num contra-ataque, num escanteio, numa bola parada e tal. Então, o domínio que o Flamengo teve... O Felipe Luiz lembrou na coletiva, ele falou Cruzeiro e Santos. O domínio que o Flamengo teve no primeiro tempo realmente foi amplo. Foi amplo. Só que ele só redundou em um gol. E talvez esse um gol não seja o retrato fiel do que foi o domínio do Flamengo no primeiro tempo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver tudo o que a imprensa falou nesta manhã, de quinta-feira, sobre a vitória do Mengão para cima do Internacional pela Libertadores, 1-0 no Maracanã. Teve torcedores que queriam mais, Também fiquei na expectativa de ser um placar mais elástico, porém 1-0 apenas para o Flamengo, que garante ali uma vantagem para o jogo da volta. Poderia ser melhor? Sem sombra de dúvidas. Mas 1-0 é melhor do que nada, E a imprensa pôde elogiar e falar tudo sobre esse jogo. É o que vamos acompanhar. A partir de agora, deixa o like e inscreva-se para não perder nada. E aconteceram no primeiro tempo. Muitas oportunidades, chances criadas, acabando ali esbarrando no Rocher. E no segundo tempo, que foi um jogo completamente invertido, Porque o Flamengo não conseguiu ter a posse da bola, o Inter teve mais a posse da bola e teve ali algumas oportunidades. E o Flamengo que recuou bastante. Então, assim, o retrato que eu posso trazer, que eu posso levar para vocês aí no estúdio e ao fã de esporte que está acompanhando a gente na TV, enfim, no tablet, seja lá em qual dispositivo digital, Agora a gente pode falar assim, através do Disney Plus, é que parecia que o Internacional tinha vencido o jogo no Maracanã, nesse jogo de ida, nas oitavas de final, que a gente sabe como é que é a Libertadores, muito disputada, mas era assim, foi o termômetro ali, no final dos primeiros 90 minutos, foi mais ou menos assim, Abel. Porque o Flamengo conquista vantagem mínima, Joga pelo empate, mas óbvio que está tudo aberto, o Internacional pode vencer também, jogando no Beira-Rio. E de repente até por mais de um gol de diferença, o que é raro acontecer hoje, o Flamengo perder um jogo por mais de um gol de diferença. É difícil, mas não é impossível. Agora há pouco, Eugênio, falávamos, no seu destaque, você falava que viu um jogo equilibrado e eu dizia que eu vi diferente. Vamos ver se nossas opiniões são tão diferentes e o que todo mundo acha. Porque na minha visão, o Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo. O Inter melhora no segundo, mas não cria tantas chances como o Flamengo criou no primeiro tempo. Então, para mim, o resultado foi justo e o Flamengo, no total do jogo, foi melhor, foi bem melhor que o Inter, na minha visão. Apesar de o Inter realmente ter melhorado, saiu do campo de defesa, foi atrás do empate no segundo tempo, mas, repito, criou muito menos chances do que o Flamengo criou quando foi muito melhor no primeiro. Você pensa muito diferente ou estamos próximos nos nossos raciocínios, Eugênio? Estamos próximos nos nossos raciocínios. Quando eu falo equilibrado, é que a gente tem um duelo de um gol só de diferença. É verdade. E a gente tem um duelo que ficou aberto até o final do jogo e que nos últimos minutos, como o próprio Roger falou ali, o Inter teve ali perto de tentar buscar um empate. Então, o futebol, Abel, como eu já falei aqui outras vezes, você tem duas situações. Uma é o jogo jogado. Um time domina, tem posse de bola, cria situações ou não cria situações, controla o jogo e tal. O outro tenta se defender, as estratégias. Outra coisa é bola na rede. Agora você falou. E bola na rede é o que decide. Muitas vezes um time domina e perde o jogo. Num contra-ataque, num escanteio, numa bola parada e tal. Então, o domínio que o Flamengo teve... O Felipe Luiz lembrou na coletiva, ele falou Cruzeiro e Santos. O domínio que o Flamengo teve no primeiro tempo realmente foi amplo. Foi amplo. Só que ele só redundou em um gol. E talvez esse um gol não seja o retrato fiel do que foi o domínio do Flamengo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo foi um jogo aí sim, de igual para igual. O Flamengo também não conseguiu gerar tantas situações. Me pareceu que... E aí tenho que dar méritos para o Roger, que no intervalo... reorganizou o time, mudou a cabeça do time, mudou a postura do time. Acima de tudo, a postura do time em campo, O Inter saiu lá de trás. Claro que isso passa também pela questão física do Flamengo, que é um time muito intenso, que procura jogar marcando alto o tempo inteiro. E é difícil manter os 90 minutos. Talvez tenha sido até já desde o início uma ideia do Roger. Peraí, no primeiro tempo a gente segura um pouco mais, no segundo a gente tenta jogar. O fato é que, no final das contas, embora o Flamengo, a gente olhando para o jogo, tenha sido um time que por mais tempo teve mais controle do jogo, e no primeiro tempo criou muitas situações de gol, no segundo tempo ele não conseguiu mais ter esse predomínio, vai com uma vantagem para o Beira-Rio
É uma vantagem importante, porque o Flamengo é um time que defensivamente sofre muito pouco. Ele consegue se sustentar bem defensivamente. Então, um gol é uma vantagem significativa, mas é a vantagem mínima. Você sabe que eu disse agora há pouco que é muito difícil o Flamengo perder um jogo por mais de um gol, por 2 gols ou mais. Eu falei isso sem saber uma informação que me passaram agora aqui no ponto. Que o Flamengo, nesta temporada, só perdeu um jogo por mais de 2 gols. Por 2 gols ou mais, na verdade. Foi pro Bayern de Munique. 4-2, né? Só isso. Só esse. Temporada em 2025, só esse, Breles. E ali, Não é fácil, Não, né? e o Flamengo também encerrou uma sequência de jogos do Inter em Libertadores em que ele sempre fazia um gol. Se não me engano, eram 18 jogos do Inter em Libertadores. marcando. Sempre fazendo pelo menos um gol. Ontem ele não fez nenhum. É impossível o Internacional ganhar por 2 gols, por 3 gols e ter a classificação direta? Não é, mas é difícil porque dificilmente o Flamengo deixa de fazer gol e leva tantos gols. É uma missão difícil, mas não impossível para o Inter. Você concorda? concordo, Abel. E até essa informação que o Jailson trouxe para a gente também, do clima, né, do ambiente no estádio, no pós-jogo, é normal, porque o torcedor sempre espera sair com um bom placar, já resolver ali em casa, não levar essa atenção para o jogo da volta, até por ser Flamengo, a exigência que se tem. Mas se a gente analisar friamente, de fato, a vantagem do Flamengo é bastante considerável. Levantou a mão, Jailson. Breiner, É prioridade. Só para ajudar aí na resenha de vocês, eu falei em relação à torcida, uma parte, inclusive, isso está gerando uma discussão interna entre alguns torcedores do Flamengo, né? Na rede social a gente acaba vendo algumas postagens e alguns torcedores reclamando, inclusive, da postura de outros torcedores. Porque o que aconteceu também é que com 38 minutos do primeiro tempo, o Emerson Royal foi vaiado. O Emerson Royal, toda vez que ele dominava a bola, depois de uma sucessão de erros, ele foi vaiado por uma parte da torcida. E até conversei com um amigo meu que estava em outro setor do Maracanã, ele falou, daqui eu não estou ouvindo nada, daqui eu não estou escutando nada, é só desse setor aí. E a gente estava ali embaixo da tribuna, da parte da imprensa, e uma boa parte da torcida dali, daquele setor, começou a vaiar o Emerson Royal. Tanto que o Royal, na minha opinião, tá? Eu não tenho informação de nada do Felipe Luiz internamente, mas a minha opinião ali, visivelmente, estava ali com o Dotto ali do meu lado, nosso editor-chefe do SC3 também, e eu virei para ele e falei assim, ó, o Felipe Luiz não vai tirar o Emerson Royal antes do primeiro tempo. Claramente estava mancando, estava ali sentindo, não tinha condições de jogo. Mas o Felipe Luiz, na ideia de preservar o jogador que acabou de chegar no Flamengo, ele não tirou o jogador antes do intervalo, tira aos 45 ali, né, durante o intervalo, justamente para não ter nenhum contato com a torcida. Justamente para preservar esse jogador e dele não ser vaiado ao sair do campo para a entrada do Varela no intervalo. Mas só para mostrar para vocês, como o Breiner estava falando, em relação à diferença também da expectativa, né, de alguns torcedores, do que o próprio Felipe Luiz falou em relação a achar que vai golear todo e qualquer adversário por conta da campanha que tem fazendo no Campeonato Brasileiro, por conta dos investimentos, e também alguns torcedores que estão entendendo que isso é Libertadores, que isso é mata-mata, que isso é uma competição difícil, complicada, e que o Internacional era um adversário à altura. E só para devolver para vocês que o próprio Felipe Luiz já falou, né, que ataque vence jogo e a defesa ganha campeonatos. O Jailson trouxe uma questão importante, né? Porque o Emerson Royal realmente não fez uma boa partida, mas desde o comecinho do jogo dava pra ver que fisicamente ele não estava bem. Ele levou uma pancada isso bem afeta no início, o né? futebol do cara. Uma pancada no pé bem no Exatamente. início. E eu acho que isso já aí acaba tendo impacto no desempenho dele ao longo de toda a primeira etapa. Mas eu já imaginava, ontem a gente debateu aqui sobre Você apostou no Varela escalação, ontem, né, como titular. eu imaginava que ele fosse começar o jogo com o Varela. Até porque o Emerson jogou no final de semana. E é uma exigência. E ele é um jogador que está em adaptação, está em crescimento, né, Jailson? E achava que a bola de segurança era o Varela, que tem mais entrosamento com esse time. Tanto que eu acertei no Alan, acertei no Bruno Henrique, que muita gente falou, que surpresa, o Bruno Henrique no comando do ataque. E eu já ontem dizia que, para mim, era o Bruno Henrique, mas eu achava que era o Varela. Acabou sendo. No segundo tempo foi o Varela. Agora, essa questão que a gente Então, me debate com o surpreendeu Jailson o Eugênio. Diga lá, Jailson. Desculpa interromper, Joãozinho, mas só para falar com o Eugênio que me surpreendeu a escolha do Royal por conta do Wesley. Wesley e Bernabé, né, pelo lado esquerdo, dois muito rápidos pelo lado esquerdo ali, e o Varela marca melhor do que o Royal.
Fato. Então eu imaginava também, assim como o Eugênio falou, eu imaginava que o Varela fosse ser o escolhido como titular e não o Emerson Royal. Agora, essa questão da expectativa, eu sempre falo aqui, até o Dimas no nosso puxeta do YouTube da ESPN, a frase que grandes expectativas geram grandes frustrações. O Flamengo realmente fez um primeiro tempo primoroso, que dava para ter sido mais de 1-0. Ali, algumas finalizações, uma finalização do Alan por cima que poderia ter tido mais sucesso no alvo, etc. Só que eu entendo a torcida do Inter fazer essa festa no final do jogo pelo que foi o primeiro tempo, né, Jailson? Se você analisa uma pessoa que assistiu o primeiro tempo torcendo pro Inter, fala, meu Deus do céu, a gente escapou, não é não? Com certeza, João, porque o final ali, né? O final do primeiro tempo, a torcida do Inter um pouco mais calada, mas obviamente tentando ali empurrar a sua equipe, até porque o número era consideravelmente menor, mas o final, ali nos 10, 15 minutos finais do jogo como um todo, só a torcida do Inter cantando ali, meio que comemorando de verdade o 0-1, né? A gente pode falar assim, mas comemorando, e a torcida do Flamengo, alguns já indo embora, outros ali mais frustrados com o resultado, porque a expectativa por conta do primeiro tempo era de um resultado, né, maior, uma vantagem maior para o jogo da volta. E assim, o segundo tempo causou estranhamento, e aí eu acho que fica muito por conta do declínio físico. Acho que é muito claro, porque o Flamengo volta para o segundo tempo muito atrás. O Inter não fez muita força para ter a posse da bola, de marcar pressão, enfim. O Inter adiantou um pouco as linhas de marcação. O que ficou sentado na própria área ali no primeiro tempo, adiantou um pouco, chegou ali no meio campo e o Flamengo já teve dificuldade. Eu achei que recuou muito a equipe do Felipe Luiz, não sei, até por conta do cansaço, porque, por exemplo, o Samuel Lino mesmo sai forma assim, cedo, né? Ali eu acho, né? Eu não lembro agora exatamente o tempo, mas acho que foi ali por volta dos 20, 25 minutos no máximo do segundo tempo. Aí ele tira o Samuel Lino, que era a válvula de escape do time pela esquerda, mas também já demonstrava cansaço. O Plata, que revezou na função ali com o Luiz Araújo de ser um Arrascaeta, né? De ser um segundo atacante, um cara que organizava um pouco mais de trás, também estava muito cansado no momento que saiu. Até ficou um pouco a mais para mim, porque ele já parecia sem pernas. Então, me pareceu, vendo ali do Maracanã, um declínio físico muito claro da equipe do Flamengo. E aí o Internacional aproveitou, subiu um pouco as linhas, começou a incomodar um pouco mais. Mas o incomodar que eu digo é mais pela posse da bola. Sim. E não com tantas chances criadas, porque o Inter também não gerou tantas chances assim. Mas, obviamente, tendo mais de 90 minutos agora no Beira-Rio, a torcida comemorou no final da partida. Quero ouvir um pouco mais o Breler também, mas antes do Breler falar, jogar para um lado de personagens, destaques desse 1-0 para o Flamengo, começando com o autor do gol, Bruno Henrique, histórico jogador do Flamengo, com uma coleção de títulos e de gols na Libertadores também. Só o Gabigol fez mais gol que o Bruno Henrique com a camisa do Flamengo na Libertadores. Na hora que precisa, ele aparece. Em mata-matas da Libertadores desde 2019, o Bruno Henrique tem 12 gols, 16 participações em gols. E aí lidera ações na área rival, dribles tentados, duelos vencidos, duelos aéreos vencidos e fica em segundo em grandes chances com 20. Só perde, ali embaixo está lá na tarja, amigo Breler, para Gabriel Barbosa, que hoje é jogador do Cruzeiro. Continua sendo decisivo. Ontem a gente estava na dúvida, acho que muita gente estava em dúvida. Pô, vai jogar o Pedro, vai jogar o Bruno Henrique. O Eugênio apostou ontem de manhã que entraria o Bruno Henrique, o Eugênio acertou. E o Felipe Luiz acertou, Breler, porque ele apostou e o cara decidiu. Só um dado aqui, antes do Breler, se você me permite, Abel. Manda, claro. 65% dos gols do Bruno Henrique na Libertadores foram no mata-mata, fases finais, né? Daí pra frente. São 23 gols em Libertadores, 15 em fases decisivas, portanto aí 65%. Ele é o cara que decide, né? Em momentos grandes. Sem contar que é o Mr. Clássicos também, né? Também tem essa, né? Também tem Carrasco dos rivais. E ontem é um gol que tem muito do mérito do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é só um ponta, um atacante rápido. Ele tem muita presença de área também. Quando jogava com o Gabigol, era dessa forma, né? Ele preenchia muito bem ali os espaços, fazia muito gol de cabeça. E tem um mérito gigante, como o Johnny falou, do treinamento de bola parada do Flamengo. Quando o jogo enrola, quando o Flamengo não consegue finalizar, o Felipe Luiz tem contado com essa cartada, que é a bola parada muito bem explorada. Já na batida do Luiz Araújo, Luiz Araújo tem sido muito preciso. Qualquer bola parada, qualquer gol de bola parada,
para mim, tem na batida pelo menos 50%. Sem dúvida. Pelo menos 50%. Assistência conta muito. E o detalhe porque assim diferentes jogadores têm finalizado nessa cabeçada, né? Danilo já fez, Léo Pereira, Léo Ortiz, Bruno Henrique. E essa bola parada do Flamengo, um detalhe. Não é, por exemplo, como a gente vê na Inglaterra, o Arsenal faz muito isso. Corre um pra cá, corre outro pra lá, não sei o que, muita movimento. Não. Normalmente é um foco em um jogador. A bola vai na cabeça daquele jogador. E aí os outros estão ali pra desviar a marcação. E assim, a gente vê esse retrospecto do Rodrigo Caio, né, como um auxiliar responsável pelas bolas paradas. E aí tem o trabalho do batedor, porque o Luiz Araújo tem lembrado muito o Scarpa na época do Palmeiras, né? Um cara Verdade. muito feliz ali no efeito, no repertório de batidas. Ele varia bastante entre primeiro pau, entre jogar no centro da área, entre jogar no segundo. Ele tem essa batida muito boa e com variação. E o Rodrigo Caio trabalha muito bem os sistemas de bloqueio, porque ontem os zagueiros do Flamengo não foram nessa bola para cabecear, eles foram para bloquear os zagueiros do Inter de chegar no Bruno Henrique. Então foi uma jogada realmente calculada, não foi ali no aleatório, bateu para a área, o Bruno Henrique subiu mais do que todo mundo. Os zagueiros desempenharam um papel de bloqueio e isso mostra Pontual, também... né? Exato, e mostra também como é importante ter nessas horas o feeling de quem conhece do campo, porque o Rodrigo Caio, ele era um exímio jogador no jogo aéreo, sem ter grande estatura, mas por ter leitura de espaço e por saber exatamente onde a bola vai. O zagueiro que tem esse tempo leva muita vantagem e os zagueiros do Flamengo não só têm se tornado esses finalizadores, Léo Ortiz e Léo Pereira sempre dão trabalho aos marcadores, mas também em alguns momentos, eles ajudam a confundir a marcação, como foi ontem, atuando como esses bloqueadores não só de espaço, mas também de adversários. Para mim, uma jogada perfeita, mais uma do Flamengo. E isso, porque o torcedor muitas vezes fica, tá faltando repertório ofensivo, tá faltando finalizar mais. Mas bola parada também é repertório. Opa. E o repertório do Flamengo nesse aspecto tem sobressaído, mérito do Felipe Luiz e mérito também de comissão técnica, de Rodrigo Caio, por trabalharem exaustivamente esse tipo de jogada. Tá aí um pouco do que foi comentado, né? Um pouquinho da análise que foi feita na manhã desta quinta-feira. Eu quero muito saber a opinião de vocês, né? Pra mim também ficou um sentimento de que, poxa, poderia ser mais, sabe? 1-0 achei um resultado muito baixo, assim, pro que a gente esperava, né? Na minha opinião, o Flamengo foi dominante de uma maneira absurda no primeiro tempo. Olha lá, ó. Estão até mostrando ali o lance do gol, ó. Foi, assim, um domínio do Flamengo muito amplo, né? Muito amplo mesmo. Pra vencer apenas por um gol de diferença, infelizmente, né? Uma pena. Porém, o Flamengo venceu, gente. A gente não pode esquecer que o Flamengo venceu o jogo. Tem uma vantagem pro jogo da volta. O Internacional vai ter que sair. E se sair, a gente sabe que no contra-ataque o Mengão é muito forte. Então a vantagem do Flamengo é muito boa. Poderia ser maior? Sim. Porém, é uma vantagem muito boa ainda. O que dá um bom placar, né, pro jogo da volta. Onde o Mengão apenas empatando já consegue classificar. Quero muito saber a opinião de vocês. Deixa o like, inscreva-se no canal, né? E também opine abaixo o que vocês pensam, né? O que vocês acharam desse jogo também, se poderia ser mais, se não poderia. 1-0, tá de bom tamanho pelo que foi o jogo? Comente abaixo, né? Deixa o seu like, inscreva-se também para não perder nada. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!